Entrando na fase final, mais uma pergunta do internauta, do Tiago agora, que vai fazer... Por isso eu acho, desculpe, Fernando, hilariante, engraçadíssimo, quando estamos fazendo política industrial, fazendo isso, fazendo aquilo. É o contrário. Mas diga. Então, uma pergunta do Tiago, que vai voltar para a área política agora, falando sobre apoios mútuos entre os candidatos a presidente. Olá, José Serra, tudo bem? Meu nome é Tiago Souza e eu gostaria de saber se no segundo turno houver uma competição entre você e a Dilma Rousseff, quem que herdaria os votos da Marina Silva, da candidata Marina Silva? Se seria você ou a Dilma e por quê? Olha, eu adoraria ser o herdeiro, mas a decisão não é minha, a decisão é dos eleitores. Né? Agora, você pode ajudar a convencer os eleitores a herança vir para mim. Outra pergunta do público. Nesse caso ainda, deixa eu só emendar uma coisa. Há uma avaliação aí entre analistas de que a candidata Marina tem sido mais dura com a candidata Dilma do que com o senhor, em análises, em comentários. E o PV e o PSDB têm alianças em alguns lugares, como no Rio de Janeiro. Tem uma tabelinha aí silenciosa entre o senhor e a Marina? Não, eu até que toparia uma tabelinha, mas não tem não, viu? E não tem. Eu não acho que a Dilma que a Marina esteja fazendo algum viés, não. Agora, eu tenho uma aproximação grande com a questão ambiental. Né? Em São Paulo, nós fizemos uma lei de mudanças climáticas que é considerada a mais avançada de todo o hemisfério sul. Temos uma política muito efetiva, o Chico Graziano está aí? Está lá. Temos uma política muito efetiva de defesa do que ficou de floresta natural em São Paulo. Um cuidado ambiental, por exemplo, a obra do Rodoanel, que eu, como prefeito, pus exigências para o governo do Alckmin, lembra, Geraldo? Naquela época, caras, e que tive que pagar como governador. Ele não pagou, porque ele já tinha saído. O custo veio para nós, 500 milhões de reais, para preservar toda a questão do Rodoanel. Eu me considero um ambientalista, não estou falando isso, eu sempre disse isso há muito tempo. Agora, isso eventualmente pode promover proximidades aqui ou ali, mas não há nenhum tipo de entendimento político. Ainda nessa área... No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma aliança e o Gabeira tem uma posição privilegiada. Se eu não me engano, o Fernando, que é enciclopedista na matéria de dados eleitorais, poderia averiguar isso melhor. Eu acho que é o único caso. Você tem presidentes que têm apoio de 2 candidatos a governador, como possivelmente poderia ter no Rio Grande do Sul. Mas não tem caso de um candidato a governador que tem apoio de 2 candidatos presidenciais. E o caso do Gabeira, nesse sentido, é uma exceção. E eu vou te dizer, tem até um elemento pessoal. Eu acho ele um grande quadro. Eu acho um grande quadro, o Gabeira. É uma pessoa que eu gosto muito e que eu respeito muito, muito mesmo. É alguém da minha geração que nós não somos iguais, mas, sinceramente, eu me orgulho de ter como companheiro de geração. Então, eu só acho que a aliança vai se manter no Rio de Janeiro, porque aí na reta final da negociação teve problema. Foram coisas menores. Né? Foram coisas, eu diria, menores, até mal entendidos, mas não afetou a substância. Eu queria saber do ambientalista José Serra. Olha, é só o seguinte, se vocês quiserem continuar um pouco mais, pode continuar. Eu queria saber do ambientalista José Serra qual a sua opinião sobre a mudança do Código Florestal. Sabia, né? Sabia. E, olha, eu acho que essa mudança a gente tem que tratar no próximo governo. Você não vai fazer isso no atropelo das eleições, tá certo? Agora, eu acho que você tem que levar certas coisas em consideração. Uma é áreas muito antigas, que já têm produção há décadas, tá certo? E outras áreas que ainda não têm. A dificuldade é tratar o Brasil como um todo. Não dá para fazer a estadualização simples. O que houve? Porque treme tudo aqui. Eu, como morei no Chile, que tinha terremotos, é uma coisa... Mas, aliás, a coisa mais apavorante que tem na vida é terremoto. Porque a terra ruge por baixo e você não tem para onde escapar, né? Eu acho que aqui no shopping a gente tem, né? Não. Acho que estão só fazendo uma obra. Tá. Mas, então, você tem certas questões que têm que ser melhor pesadas. Eu não acredito que haja uma incompatibilidade, entendeu? Entre uma coisa e a outra. Entre desmatamento zero e ter algo que sirva para a economia, né? Para empregos e tudo mais. Eu não acredito. Agora,
é um assunto que nós temos que mergulhar a partir do próximo governo e com rapidez. Com rapidez. Agora, no caso, ninguém é dono da verdade. Quero dizer que aqui em São Paulo nós fizemos coisas que eram consideradas impossíveis. Por exemplo, a redução das queimadas na lavoura da cana, né, em mais de 1 milhão de hectares, né, Chico, até agora, que parecia impossível. E não fizemos lei. Eu até queria lei, mas o Graziano, que é do meio ambiente, e o João Sampaio da agricultura, preferiram um acordo, um protocolo com o setor e está funcionando. Você entende? Quer dizer, nós fizemos um zoneamento da cana duro. Está funcionando. Então, eu acho que tem certas coisas que você precisa recomeçar com muita rapidez, indo ao âmago do assunto. E não pode dividir entre anjos e demônios. Governador, recentemente, o senhor tinha falado da Bolívia, aqui o senhor fez reparos à nossa transação comercial com a China, e o senhor também já fez algumas... Não é reparos, eu digo que nós, com a China, só para ficar claro, os chineses atuam de acordo com os seus interesses, são magistrais nisso. Entendi. O Brasil não. Então não tem nenhuma hostilidade com a China, que é um grande mercado para nós. Não pelo contrário, a gente devia aprender com a China. E o senhor também fez ali algumas restrições ao modo como está estruturado o Mercosul. Em política externa, no que a sua política, caso o senhor seja eleito, vai ser diferente da do presidente Lula? E também, juntando a essa pergunta, a sua política em relação a países que desrespeitam os direitos humanos? Países? Países que desrespeitam os direitos humanos, como o Irã, Cuba. Eu acho o seguinte, autodeterminação, ponto número 1. Né? Acho que aí estamos de acordo. Segundo, direitos humanos na frente. Eu sou um sobrevivente de perseguições, inclusive no exterior, e graças a lutadores pelos direitos humanos. E fui um dos lutadores pelos direitos humanos. Né? Eu fiquei retido no Chile, só fui liberado depois, em maio já, depois do golpe do Chile, graças a uma pressão internacional, encabeçada pelo Inácio Sachs, que vocês conhecem, um brasileiro polonês francês, né, que é um grande economista e precursor de todo o ecodesenvolvimento. Ele que encabeçou naquela oportunidade. Então eu sei a importância que tem, em prática também. Eu acho que o Brasil, por exemplo, relação com Cuba, de amizade, perfeito. O Brasil, eu, inclusive, defendo, por exemplo, sempre defendi, não estou falando algo agora, há muito tempo, que levantasse o bloqueio americano contra Cuba, que é uma coisa odiosa. O bloqueio americano de que não pode comercializar com Cuba, entende? É um negócio absurdo. Agora, mas se o Brasil tiver que votar para melhorar, para censurar a falta de direitos humanos em Cuba, vai votar que sim. Tá certo? Da mesma maneira no Irã, da mesma maneira na Somália, em todo lugar. O Brasil deve fazer pesar uma posição a favor dos direitos humanos. O Brasil errou agora. Estamos num regime democrático que foi implantado no Brasil, em grande medida, pela luta em prol dos direitos humanos. Terceira coisa, desculpe, Fernando, para completar a resposta. Nós temos que fazer uma política de comércio exterior de acordo com os nossos interesses, de defesa comercial, de promoção, de exportações, tem que enfatizar a questão econômica. A meu ver, a nossa política de comércio exterior foi extremamente frágil nesses últimos anos. Eu acho que o Fernando ia perguntar sobre o Irã, se o senhor acha que o presidente Lula errou. Como? As sanções no Conselho de Segurança da ONU, que foram impostas ao Irã, o Brasil votou contra essas sanções. O senhor, se eventualmente eleito, daria orientação ao seu Ministério das Relações Exteriores para votar a favor ou contra essas sanções ao Irã? A favor. É que o Brasil, eles entraram num caminho que não tinha mais volta. Acharam que ia resolver o problema do Irã negociando Brasil e Turquia. Não deu certo, na prática. E aí depois, para marcar posição, votaram contra. É só isso. Nós vamos entrar eu não agora... teria feito essa negociação, até por um motivo básico. Por não confiar num ditador que, olha, você lá pegaria 36 anos, porque eles condenaram um jornalista a 16. A Renata, uns 38. A Vera, 30. Você, desculpe, acho que uns 15. Um ano a menos. Por enquanto, porque teria que ter um tempo de piorar. Mais nutrido. Nossa. Condenar jornalista a 16 anos, opositores que vão na praça pública à forca, só não enforcaram por causa da movimentação toda, mas condenaram à forca opositor.
dizem que não houve massacre, morticínio, o holocausto de judeus na Europa, propõem tirar Israel do mapa, que convenhamos, qualquer que seja a posição, ninguém sensato propõe isso, né, que é tirar do mapa. Portanto, não é alguém confiável. Eu não confiaria como parceiro. Guardando as proporções, é como o pessoal que confiou em Hitler em Munique. Tá certo? Que deu no que deu.